hoje nós vamos ficar especificamente do capítulo 11, 7 ao 12, 7. De fato, Salomão está em suas últimas palavras. Ele está nos preparando para a suma do seu livro, a conclusão de tudo que ele encontrou, examinando as coisas que estão debaixo do sol e movido pela pergunta que nós estamos também enfatizando durante todas as ministrações. A pergunta que está em Eclesiastes 1, versículo de número 3. Que proveito há para o homem debaixo do sol com o seu trabalho? Qual o ganho, qual a vantagem que ele encontra em seu trabalho debaixo do sol? Essa pergunta moveu Salomão e nós estamos da mesma maneira caminhando, seguindo as pisadas de Salomão, seguindo aquilo que o Espírito derramou sobre a vida de Salomão. Então nós percebemos que as observações que Salomão fez a respeito dessa realidade, da nossa realidade, do mundo que nós vivemos, recebemos também algumas palavras dentro do livro de Eclesiastes, que são conselhos, alguns imperativos. Nós vimos aqui ordens, ordenanças dadas por Salomão. E o sábio descobriu uma coisa: tudo que fazemos, tudo que realizamos será revisto. As nossas obras, as nossas motivações, os nossos pensamentos são coisas que nós lançamos como semeaduras. É como nós vimos na semana passada, no capítulo 11, no versículo 1, o pão sobre as águas. E mesmo que depois de muitos dias, não sabemos quantos dias, mas em algum momento nos reencontraremos com tudo que nós estamos lançando em nossas vidas, com tudo aquilo que nós estamos lançando em nossa jornada. Isso é algo que Salomão percebe, deixa de maneira muito clara no capítulo de número 11 e também nos leva a um pensamento. A maneira como nós estamos vivendo importa. Como nós lidamos com as coisas que temos, isso importa. Será revisto no grande dia. Por isso, Salomão agora vai levantar uma palavra com muita ênfase. É quase um brado que surge agora no capítulo 11, no versículo de número 7. As palavras do sábio, aqui nessa porção final do seu livro, alegrem-se. Isso nos mostra que, de fato, Eclesiastes não pode ser um livro pessimista. Embora a gente sempre ouça pessoas interpretando e tendo muitas dificuldades em interpretar o livro de Eclesiastes, dizer que Eclesiastes é um livro obscuro, um livro pessimista, um livro em que Salomão está com o seu coração desanimado. Agora no capítulo 11, no versículo de número 7, vemos uma frase que não parece surgir de alguém que tem o seu coração obscuro. O versículo 7 diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então Eclesiastes não é um livro frustrante, não é um livro escrito por uma pessoa frustrada. Pelo contrário, ele nos ensina a viver de maneira ativa, de maneira eficiente, engajados com as coisas que Deus está fazendo sobre a terra. Eclesiastes nos ensina a viver uma vida cheia de alegria, uma vida em que esta alegria é recebida como um dom de Deus, uma dádiva do Senhor. Salomão já percebeu isso e deixou de maneira clara em seu livro, em vários versículos. Então, quando ele usa essa palavra, essa expressão sobre aquilo que é agradável aos olhos, e de fato é muito agradável ver o amanhecer. Muitas vezes nós não conseguimos parar para contemplar a beleza do amanhecer, porque a gente está tão corrido, a gente está na nossa atividade. Mas se você pode parar por um momento e simplesmente contemplar a beleza do sol nascer, e você perceber que em algum momento o sol começa a brotar, e aí de repente, com o passar do tempo, ele se levanta como um completo, e então aquilo que estava escuro começa a clarear, as cores começam a surgir, os pássaros cantar. Existe uma beleza no amanhecer, existe uma beleza em contemplar o sol. E Salomão diz que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Salomão estava dizendo isso porque ele percebe que a vida, ela é boa.
é uma dádiva de Deus. Nós estamos vivos e precisamos entender que isso é um presente do Eterno para cada um de nós. Mas entender que a vida é boa, que é uma dádiva de Deus, vem com um imperativo de Salomão. Se você recebe isso de Deus, desfrute dessa vida. Muitas vezes a gente associa a vida cristã a uma vida de abnegação, uma vida em que nós rejeitamos aquilo que o mundo quebrado nos oferece, mas parece que conectamos isso a uma vida desprovida de alegria, a uma vida desprovida de prazeres. E Salomão está dizendo que não, essa não é a realidade que Deus tem reservado para as nossas vidas. É possível sim, e de fato, somente aqueles que estão em Cristo Jesus encontrar a verdadeira alegria que está liberada para nós nesta vida, neste tempo. Salomão quer que a gente encontre isso, que a gente possa desfrutar de cada dia, sabe, viver alegre em cada dia. Ele já nos ensinou a remover as aparências e não ser consumidos pelas adversidades, mas encontrar no meio de todas essas coisas um fio condutor que nos conecta à eternidade, e dentro dessa realidade entender que o Senhor nos transportou para este plano, para o reino do Filho do seu amor, e dentro desse lugar existe abundância de alegria. Então nós não estamos só num lugar seguro, como que se nós estivéssemos escondidos em uma cápsula e tudo estivesse desmoronando ao nosso lado. Não, absolutamente não. Dentro desse lugar existe uma alegria transbordante, e eu oro para que essa alegria possa ser revelada em nossa jornada dia após dia. Pessoas contentes, felizes, sabe, que o mundo olhe para nós e encontre essa alegria. Uma alegria que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus nos deu, liberou para cada um de nós. Então desfrute cada dia. Hoje, dia 3 de julho de 2023, ainda não terminou esse dia. Nós ainda temos um tempo ainda durante este dia. Nós podemos desfrutar até o último minuto deste dia, se deitarmos e amanhã nós levantarmos. Meu irmão, que o Senhor continue levando a cada um de nós a essa realidade para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem nos dado. O plano do Senhor é belo. Existe beleza naquilo que Ele está fazendo. Agora, nós que precisamos ajustar a nossa lente para encontrar isso, para desfrutar disso. Existe um ponto em que Salomão começa a falar aqui a partir do versículo de número 7, 8, 9, que nós vamos desfrutar dessa vida. É um imperativo, é algo que ele sabe que Deus quer que venhamos experimentar, mas nós devemos viver com a consciência de que prestaremos contas da totalidade da nossa vida a Deus. Essa é a régua, vamos dizer que é o fio que passa, onde nós podemos medir o que podemos ou não fazer. Nós estamos sendo chamados a desfrutar da vida, mas nós não estamos sendo chamados a viver deliberadamente. Ele está nos chamando a uma vida consciente de que nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Esse é um ponto, porque o versículo de número 8, ele diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então podemos viver 30, 40, 50, 70, 80, 100 anos, não importa. O ponto de Salomão é que o tempo que você viver, você é chamado para se alegrar. Mas ele nos chama a esse lugar mantendo a sobriedade. Ele diz: olha, você vai viver, e mesmo que você viva muitos anos, a expectativa é que se alegre. Eu anotei a tradução da LTT que diz assim: porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se regozijar, também deve se lembrar dos dias de trevas. Quer dizer, existem dias que serão dias maus, existirão dias difíceis. Ele não chama
a cada um de nós: vivam de maneira alegre, se regozijem, como se nós estivéssemos numa alegria descontrolada, uma alegria sem sobriedade. Não, porque a alegria do Senhor, eu já usei essa metáfora aqui, ela não é como a cosquinha, as cócegas. Porque quando alguém está fazendo cócegas no outro, você começa a fazer, a pessoa começa a rir, a pessoa chora de rir, mas em um momento, quando você para de fazer ali as cócegas, a pessoa está cansada. Você está fazendo cosquinha, a pessoa está pedindo para parar, mas ela está rindo. E quando termina, ela está cansada, ela não está saciada. Por isso, a alegria do Senhor, ela não é como as cócegas. Não é uma hilaridade, como nós estivéssemos contando piadinhas, brincando. A alegria do Senhor é algo muito profundo, porque ela não é desprovida de sobriedade. A alegria do Senhor não é embriaguez. Por isso nós devemos nos encher do Espírito, porque existe uma alegria na embriaguez que tira a sobriedade, mas a alegria do Senhor descortina os nossos olhos. Ela nos leva a entendimento, a clareza. Nos mostra que mesmo nos dias difíceis podemos encontrar a verdadeira alegria. E isso é uma prova, porque a alegria do Senhor pode de fato sim descortinar as realidades sobrenaturais, as realidades celestiais e promover a nós avanço. Veja que coisa louca! A alegria do Senhor providencia para nós avanços. Como? A alegria do Senhor é a nossa força. E vocês sabem que força não é para ficar parado. Força é para caminhar. Fortaleza é para abrigo. Fortaleza é para descanso, para recobrar as forças. Mas uma vez que você recebe a força, levanta, porque existe uma jornada proposta a você. Então a alegria do Senhor fornece a nós essas realidades sobrenaturais. Salomão deixa claro: haverá dias bons, mas ele não nos esconde que existirão também dias difíceis, e os dias difíceis serão muitos e alguns até inevitáveis. O Evangelho não nos ilude. O Evangelho nos mostra o que de fato nós enfrentaremos. Só que se existem dias bons e nós nos alegramos com isso, a pergunta que o Espírito Santo me faz aqui nesse momento, não fui perguntado sobre isso na parte da tarde, estou sendo perguntado pelo Espírito agora aqui a respeito disso. Se nos dias bons nós nos alegramos, fomos chamados a buscar essa alegria, o que fazer nos dias difíceis? E então Salomão toca em algo extremamente poderoso, e eu oro para que isso seja descortinado a nós, que isso seja comunicado ao nosso espírito, para desfrutarmos dessa realidade que eu creio que está liberada. Salomão agora toca em algo que nos desafia, porque ele nos diz aqui sobre se alegrar, mas ele não nos disse que devemos nos regozijar apenas nos dias bons. O texto que nós acabamos de ler é: regozije-se em todos eles. Nós vamos viver muitos anos, o tempo que o Senhor tem escrito para cada um de nós, e o chamado de Salomão é: regozije-se em cada um deles. Nós precisamos encontrar esse caminho onde nós nos alegraremos no Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso estava presente nos ensinos de Jesus, quando ele está com os seus discípulos em João, capítulo de número 14, no versículo de número 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Dentro do contexto dessa conversa, no capítulo 16, no versículo de número 33,
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor não nos chama a uma vida de melancolia. Ele não nos chama a uma vida desanimada. Ele quer que nós venhamos romper com o desânimo. Tende bom ânimo. Onde? Nos dias bons e nas estações de aflições, nos dias difíceis, nos dias em que as coisas parecem não funcionar como nós esperávamos, como a gente está pensando, como a gente está planejando. Paulo aprendeu a viver dentro dessa realidade e por isso ele escreve Filipenses capítulo 4, versículo de número 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja, eu me alegrei. Existe alegria em Paulo, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Paulo está recebendo uma oferta da igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Então Paulo não está alegre porque um recurso chegou. Paulo não está dizendo isso porque ele estava em uma situação difícil e ele precisava de um recurso e esse recurso foi enviado. Paulo deixa de maneira muito clara: eu me alegrei no Senhor. Mas eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso eu recebo essa alegria dele. Aprender a viver contente em qualquer circunstância, porque isso é um desafio para nós como cristãos, principalmente quando vivemos em uma realidade onde alguns pregam um evangelho triunfalista, onde você vai viver e você não enfrentará lutas. E se você está passando uma estação de dificuldades, você acaba sendo encorajado a entrar em um lugar de orações confusas, onde que você precisa lutar contra aquilo que está acontecendo, sem entender que ainda no meio daquele processo existe alegria. Como que se a alegria verdadeira só fosse encontrada quando os seus pedidos fossem atendidos. E essa não é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor não está medida nas circunstâncias que nós estamos enfrentando. A alegria do Senhor está conectada com o trono de Deus, que é inabalável. Então Salomão nos chama a este lugar onde nós podemos nos alegrar todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa: todos nós seremos provados nesse quesito. Todos nós seremos provados. A nossa fé, a nossa confiança será provada a respeito do quanto nós estamos buscando essa alegria do Senhor em toda e qualquer situação. Porque é isso que libera: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor está nos chamando para uma jornada em que todos os dias as coisas estão acontecendo, coisas boas e coisas ruins, coisas que planejávamos e aconteceram, e coisas que sequer nós esperávamos que iríamos enfrentar, né? Coisas que nós nunca pensamos enfrentar, e aí elas simplesmente entram no nosso caminho, entram na nossa jornada. O que se mantém? A alegria do Senhor. Porque se você perder isso, você perde a força para a caminhada. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nos faz avançar. Eu tenho orado por isso. Sabe, eu quero encontrar essa realidade. Eu quero amadurecer a minha vida dentro dessa realidade sobrenatural e inabalável. Jesus vivia dentro disso. À medida que eu meditava nesse texto, durante esse dia, esse começo de tarde, eu orava por um rosto resplandecente, que reflete a alegria do Senhor. Que no meio das lágrimas, a alegria do Senhor possa ser refletida. Você percebe como que Romanos 8, 28
nos leva a um lugar onde a nossa fé e confiança são colocadas no fogo. Mas isso é bom, porque eu ouvi essa frase uma vez, não tinha nada a ver com esse contexto que nós estamos falando, mas a pessoa dizia: toda a fé será um dia colocada no fogo. Eu guardei isso, eu fiquei pensando nisso. E eu percebi que dentro dessa área, todos os dias, a nossa fé e confiança são colocadas no fogo. Mas para quê? Para ser refinada. Porque quando nós chegarmos lá, a obra estará completa. Então é dentro desse processo, dia após dia. E à medida que nós entramos nesse caminhar de fé, olhando para o livro de Eclesiastes, nós temos uma palavra de esperança. Os eventos vão passar. São altos e baixos. Nunca é uma ladeira. A caminhada com Cristo Jesus é uma caminhada em que teremos dias tranquilos, dias difíceis, dias um pouco mais difíceis. Mas em todas essas coisas, Ele nos garantiu a presença dEle. Ele nos garantiu o consolo, o conforto necessário, os recursos necessários. Por isso Salomão está dizendo de maneira muito clara: tudo quanto sucede, tudo quanto continuar acontecendo é vaidade, mas a gente sabe que isso aqui é rebel, é névoa, é passageiro. Até as nossas lutas são passageiras. Paulo entendia isso de maneira muito clara, porque ele diz que as nossas leves e breves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Paulo está completamente consciente de que as nossas tribulações são névoa, estão com os dias contados. Ame o Senhor, cumpra a tua jornada, que o Senhor glorifique o nome dEle através da sua vida, através da sua jornada, que através do seu caminhar, mesmo nos dias bons ou difíceis, o conhecimento da glória de Deus seja comunicado através da sua vida, através da minha vida. Eu oro por isso nesta noite, em nome de Jesus. Então, vai passar, vamos desfrutar dessa vida, não de qualquer maneira, vamos viver entendendo que um dia tudo será revisto, que nós prestaremos conta de cada detalhe. E então no versículo de número 9, nós encontramos até uma expressão que eu quero tratar aqui com vocês com cuidado, porque alguns interpretam essa expressão de maneira equivocada. Vamos ler o versículo de número 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aqui está o ponto. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Dentro dessa parte especificamente, alguns olham e entendem que isso é uma contradição direta com Números 15 e 39. Diz assim: e as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então alguns recortam essas duas porções e acham que ali há uma contradição, porque em Eclesiastes, Salomão diz: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Em Números, ele diz: não seguireis os desejos dos vossos corações. Mas se olharmos com um pouco mais de cuidado, veremos que não há contradição alguma, e que o versículo 9 não é um cheque em branco. O que Salomão está dizendo ali não contradiz Números, porque Salomão não está dizendo viva como você quiser. Ele está dizendo que a maneira como você quer viver importa. Você tem a liberdade, você tem o livre-arbítrio, você tem o poder de decisão. Você é chamado a se alegrar. É um chamado de Deus para a vida de todos nós. Mas veja como ele fecha o versículo. Sabe, porém, de que todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, ele diz:
se alegre. Ande segundo o teu coração, aquilo que alegra o teu coração, aquilo que alegra os teus olhos. Mas você precisa fazer consciente de uma coisa: você não está vivendo para esta vida. Você não está vivendo apenas para meses, dias ou anos. Chegará um momento na história que você estará diante do reto juiz e ele vai te pedir contas daquilo que você está fazendo. Então não é simplesmente ande de maneira que o teu coração seja acariciado. Não há aqui um cheque em branco. Pelo contrário, ele nos chama a responsabilidade. Desfrute da vida. Caminhe de maneira plena. Trabalhe. Conquiste. Compre. Venda. Reparta. Tenha uma vida ativa. Mas tenha certeza de uma coisa. Anote isso na tábua do teu coração. Um dia Deus te pedirá contas de todas essas coisas. Então nós precisamos viver desfrutando desta vida, conscientes que fomos chamados para nos encontrar com Ele. Desfrute. E é interessante que aqui o chamado à juventude, porque os jovens, pelo menos pela maneira natural como a vida se segue, eles viverão mais, eles terão mais tempo de vida. Mas presta atenção em uma coisa: Deus vai pedir contas de tudo, todos os pensamentos, todas as nossas atitudes. E veja como que isso aqui ainda nos leva a lugares de profunda meditação, de reflexão sobre a nossa vida. Porque ao ouvir isso, a gente pensa, ok, então eu tenho que viver, desfrutar da vida que o Senhor me deu, consciente de que Ele vai me pedir conta de tudo isso. Mas porque Deus te pedirá contas, não quer dizer que você tenha que ficar triste. Parece que porque Deus vai me pedir contas, então a alegria se perde. Salomão está dizendo o contrário aqui. Porque Deus te pedirá contas, se alegre. Você sabe o que você está semeando? Ele é recompensador. A maneira como nós vivemos importa. Sente que se a gente lê esse versículo, olha, você pode viver andando pelos caminhos que satisfazem o teu coração, que agradam os teus olhos, mas saiba que Deus te pedirá contas. Parece que a gente cai num lugar aqui assim, ó. Poxa, então eu não posso ter uma vida plena. Pelo contrário, é o oposto disso. Se você entende o que está sendo dito no versículo de número 9, Ele está te chamando a uma vida de santidade. E existe, meu irmão, uma bênção no lugar da santidade. Ele está te chamando para uma vida dentro de uma aliança com Ele. E existe uma bênção dentro da aliança. Esse é o ponto de Salomão. A vida em Cristo é uma vida completamente plena. Uma vida alegre, uma vida transbordante, uma vida onde não existem vazios, porque Cristo preenche tudo em nós. Ele é aquele que preenche tudo e todas as coisas, e nós fazemos parte dessa realidade. Então é uma chamada à vida de santidade, desfrutando aquilo que Ele te deu para viver. Não para vivermos de maneira deliberada, mas para vivermos desfrutando o que o Senhor reservou para a nossa caminhada, como um cuidado dEle todos os dias sendo derramado sobre nossas vidas. Então esse desfrute, essa satisfação, recebemos de Deus. É uma dádiva, é um dom que Ele derrama sobre nós, mas Ele faz isso somente sobre aqueles que temem a Ele, aqueles que buscam a Ele, aqueles que estão decididos a amar o Senhor com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. E meu irmão, eu sei que isso é uma realidade, porque eu tenho vivido uma vida plena no Senhor. Que isso também seja uma realidade sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio do temporal, existe um lugar seguro e cheio de alegria. Que loucura! No meio do temporal, podemos encontrar essa alegria que nos fará prosseguir. É que sem o temor do Senhor, nós transformamos os recursos que recebemos dele, os bens, as riquezas,
tudo aquilo que o Senhor nos dá, nós transformamos esses recursos em confortos e prazeres nocivos, porque se transformam em coisas para o nosso bel prazer. Sem o temor do Senhor, nós não conseguimos fazer com que esses recursos ofereçam a nós a verdadeira alegria, a alegria do Senhor. Então, meu irmão, que você possa desfrutar quando você chegar na tua casa, você possa desfrutar desta alegria, ao olhar para cada detalhe daquilo que o Senhor já tem te dado. Seja grato, que essa gratidão seja algo que modele a tua jornada, modele as tuas palavras, modele a maneira como você lida com o que possui, e que isso possa contagiar outros, para que outras pessoas possam conhecer a alegria do Senhor através da tua vida. Sem o temor do Senhor, nós não conseguimos. Pelo contrário, vamos pegar os nossos recursos e vamos nos perder. Nós vamos pegar os nossos bens e, infelizmente, isso vai nos afastar do Senhor. Vai se transformar em vícios, orgulho, avareza, promiscuidade, pornografia, enganos. E o fim desses enganos são desastrosos, porque aprisionam as pessoas. Nós não fomos chamados para adiar a alegria do Senhor para um tempo futuro. Entende isso? Nós que estamos em Cristo Jesus, já existem os primeiros frutos desta alegria aqui. Tem muito crente que está esperando o céu para encontrar essa alegria. Lá será a colheita, lá será plena. Mas o que experimentamos aqui é verdadeiro. Pessoas com o rosto resplandecente, a alegria do Senhor fortalecendo. Eu imagino como que a alegria do Senhor nos transforma em leões, poderosos em Deus para avançar. Então precisamos receber essa alegria de Deus com os olhos fixos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, desfrutando a nossa vida para a glória de Deus. E isso se torna uma premissa para a nossa jornada. Nós vivemos para a glória de Deus. Então o que nós temos é para a glória de Deus. Se nós ficarmos com os nossos corações desprovidos de contentamento, a gente fica reclamando, fica murmurando. E aí, sabe, você para conversar com alguém assim e você não consegue perceber a glória de Deus. Mas se a gratidão, o contentamento dominar o nosso ser e recebemos isso do Senhor, meu irmão, qualquer pessoa que parar para conversar contigo ficará intrigado, porque talvez até olhe e veja assim: poxa, como que você está ainda sorrindo no meio de uma situação tão difícil, tão adversa, tão apertada, contudo dizendo não. Mas é a glória de Deus, é a glória do Senhor. E isso está sendo dado a nós. Aqui nesse texto surge uma nota de prudência para cada um de nossos passos, sabendo que o dia de hoje ele reaparecerá no futuro. Eu preciso posicionar o meu coração para declarar isso novamente. Este momento reaparecerá no futuro, no grande dia. Essa nota de prudência é o que nos ajuda a não nos perder, a não ficarmos confusos, porque os servos de Deus, e aqui nós somos servos do Senhor, amém? Os servos de Deus devem administrar plenamente essa vida, devem administrar os recursos que lhes foram confiados, porque esta é a porção que o Senhor lhes confiou. Então tem uma porção que está na tua mão. O Senhor confiou essa porção, confiou esse dom sobre você. E a cada um de nós foi dada uma porção. E existe uma alegria nessa administração, porque nós precisamos entender isso como um privilégio do reino. Sabe, quando nós saímos de nossas casas, estar aqui hoje na casa do Senhor, isso precisa ser um privilégio para nós. Isso precisa contagiar a nossa alma, incendiar o nosso coração e fazer com que isso resplandeça nas nossas vidas. Meu irmão, você é privilegiado por estar aqui na presença do Senhor.
Alguns às vezes não conseguem perceber o privilégio que há quando entramos num lugar de oração, o privilégio que há quando podemos ouvir a palavra do Senhor sendo liberada e ministrada pelo Espírito sobre as nossas vidas. Pessoas perdem a consciência do privilégio do que é fazer isso, caminhar junto, um com o outro, como um só corpo. Existe um privilégio em tudo isso, porque essa é a realidade sobrenatural que permanecerá para sempre. Debaixo do sol tudo vai passar, mas a palavra dele permanecerá eternamente. Cara, então a gente precisa se alegrar. Isso precisa contagiar as nossas vidas, e à medida que nós somos incendiados, que em nome de Jesus isso reflita em nossa casa, reflita em transformação, milagres, dia após dia. E isso é real, cara. Esse é o Evangelho, um Evangelho transformador, um Evangelho evidente, onde as manifestações do reino não estão presas a evidências que nós queremos definir. São estas evidências, não, mas que a obra completa do reino seja derramada sobre as nossas vidas, manifesta através de nós para a glória de Deus. Então nós, como bons servos, nós, como servos de Deus, nós precisamos estar empolgados com aquilo que nos foi confiado. Isso é sabedoria. Existe uma alegria nessa administração da nossa vida como um todo, porque o reino dos céus não está confinado a um momento de culto. Pelo contrário, a partir de um momento de culto, a partir de um momento de um encontro, recebemos porções para que elas possam crescer nos outros lugares. É a parábola do fermento. Aquele fermento que a gente leva e que muitas pessoas podem até não ver, mas ele começa a transformar os lugares onde nós estamos. E no final a massa toda fica levedada. Nós já encontramos essa vida. É uma realidade liberada. E o Senhor espera que venhamos administrar as nossas vidas desfrutando dessa alegria. Porque senão nós não vivemos para a glória de Deus. Acho que isso é duro, né? Mas é verdade. Se nós não somos gratos, se nós não nos rendemos em confiar, encontrar esse contentamento que Paulo fala em Filipenses 4, porque a gente gosta de Filipenses 4,13, mas considera pouco o 4,12. Aprender a estar contente em qualquer circunstância, a nossa fé será provada. Mas quando nós temos uma vida completamente rendida para a glória de Deus, a gente se acorda. E quando a notícia ruim chega, eu preciso pegar aquilo ali e falar assim: como eu transformo isso em algo para a glória de Deus? Porque quando nós olhamos para as coisas que estão debaixo do sol, naturalmente a nossa perspectiva é como alguém que está debaixo do sol. Mas essa perspectiva de vida, ela vem de cima. E é o ponto de Salomão. Sabe, eu tenho orado para que eu possa aprender a pegar essas coisas e transformar isso em algo que glorifique o nome do Senhor. Hoje a gente estava em casa, desce Bianca. Eu acho que a máquina de lavar parou. Eu acho. Aí no primeiro momento eu já fiquei assim, peraí, eu estava preparando as anotações. Aí eu falei, cara, ela parou ou você acha que ela parou? Aí eu não sei, porque... E aí, sabe, naquele primeiro momento aquilo me balançou. Com o passar do dia, eu falei assim, não, cara, eu preciso transformar isso em algo para a glória de Deus. É um exemplo pequeno, mas que pode ser aplicado em qualquer circunstância. E eu vou te dizer uma coisa, talvez eu me surpreenda como que o Senhor pode me ajudar a encontrar essa habilidade de transformar essas situações, de pegar essas situações e ter a perspectiva do céu a respeito de situações muito difíceis, extremamente difíceis, de maneira que eu até me assombre como o Senhor pode nos capacitar. Mas também são nos pequenos detalhes.
porque toda a nossa vida será revista. Então não adianta você vencer um gigante, ser vencido pela formiga. Que todos os inimigos sejam vencidos para o nome de Jesus continuar sendo glorificado através de nós. Às vezes são nas pequenas raposinhas, são nas pequenas pedrinhas. Nós não paramos os pedregulhos, mas as pequenas nos fazem tropeçar. Aí eu falei assim, manda lá um WhatsApp para a Viviane, pergunta quanto que o cara cobrou para consertar a máquina de lavar da Viviane. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu encontrei um lugar de paz. É essa paz, essa alegria. E aí a gente pega essas coisas e a gente traz para a luz. O que eu estou fazendo aqui é trazer para a luz. A gente precisa trazer a nossa vida para a luz, Reginaldo. Porque aí a gente consegue romper. Esse é o nosso chamado dia após dia. Porque nós já encontramos a vida eterna. Sabe, essa vida de alegria que está lá no céu, nos esperando, já foi revelada a nós. Já foi dada a nós. Jesus, quando ora em João, capítulo 17, no versículo de número 3, ele diz de maneira muito clara, e a vida eterna é esta. Opa, peraí. Ele vai dizer assim, vocês querem saber o que é a vida eterna? Queremos. É esta. Esta o quê? Que te conheçam a ti. Ele está orando ao Pai. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece Jesus? Você conhece o Senhor? Não o conhecemos plenamente, mas vocês já entenderam aqui, a gente está caminhando aqui já há bastante tempo, e vocês sabem que nós nunca o conheceremos plenamente, mas a porção que nós conhecemos, ela é verdadeira. Então, embora não conheçamos plenamente, o conhecemos verdadeiramente. Ou seja, existe uma porção desta vida liberada no conhecimento de Deus. Que vida? Da vida eterna que já está sobre nós. Então eu já tenho a vida eterna. Eu não só vou receber, o primeiro fruto dessa vida já está aqui, já está queimando. Será só um piscar de olhos. A morte foi vencida. A gente caminha em outro plano. E aí, ainda dentro do capítulo de número 17, no versículo 26, ele mesmo, Jesus, diz: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus nos fez conhecer o Pai. Ele cumpriu a sua missão. Então nós já encontramos essa vida eterna, que é uma vida cheia de alegria, e uma porção já está sobre nós. Se alegrem no Senhor, em nome de Jesus. Então, voltando para Eclesiastes, Salomão está nos chamando a uma vida em que nós devemos caminhar satisfazendo o nosso coração e aquilo que agrada aos nossos olhos, conscientes de que nós não vivemos mais a nossa própria vida, porque nós já morremos para nós mesmos. Cristo vive em nós. Essa é a realidade do céu que está liberada sobre as nossas vidas. Existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas? Sim, mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar essa boa obra, para aperfeiçoar essa boa obra até o fim. Então não se preocupe, meu irmão, Ele vai completar essa obra na sua vida. Isso vai crescer, ou seja, se nós entendemos que o conhecimento de Deus é progressivo e que está aumentando, se empolguem, porque a alegria também vai aumentar. Estejam empolgados em administrar o que foi confiado a cada um. E como fazemos isso? Pedindo ao Espírito para sempre nos conduzir. Versículo de número 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto. Peça ao Espírito para te ensinar a remover a aflição. A NVI traz ansiedade. A Corrigida Fiel traz ira. A BTX, a Bíblia Textual, traz a palavra frustração. Eu pesquisei em algumas versões, a King James, angústia. Porque essas coisas provocam em nós dores.
provocam sofrimentos, males. Então remove esse desgosto do coração. Deus não nos quer numa vida de melancolia, numa vida cabisbaixa. Mesmo, meu irmão, no meio dos dias difíceis, existe uma obra que está sendo realizada em nós, porque Ele vem para aqueles que estão em cinzas. Eu amo Isaías, capítulo de número 61, porque nós não seremos pessoas melancólicas. Em nome de Jesus, eu oro por uma igreja cheia da alegria do Senhor. Não é uma igreja hilária, porque a gente pensa que é uma igreja alegre, é uma igreja de piadinha. Não é. Pelo contrário, é uma igreja sóbria, robusta, um leão. Eu não consigo ver outra imagem, sabe, leõezinhos, onde o leão da tribo de Judá está nos liderando, nos guiando. Eu sinto, sabe, como que se nós pudéssemos encontrar esse lugar nele aqui hoje. É real, e eu vou dizer, isso é urgente, porque Salomão vai dizer que a juventude passa. Ele diz isso no versículo de número 10, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele está dizendo que a vida passa rápido, os dias passam. Hoje eu estou aqui e amanhã eu não estou. E às vezes nos pegamos de surpresa com essas coisas. Mas se vivemos para um encontro, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, as coisas do presente, do porvir. Não existem poderes, não existem principados, nada absolutamente podem nos separar dessa realidade. Então a minha oração nessa noite é que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça, que nos momentos em que nós estamos em luto, porque o luto é real, as estações de lágrimas são reais, mas que você se veja no centro da obra de Cristo Jesus, porque quando Isaías profetizou sobre a obra do ungido do Senhor, ele disse que o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos que estavam em luto em Sião, promover uma transformação. E um dos aspectos dessa transformação é aqueles que estão em cinzas, porque esse era um aspecto do luto. Quando alguém estava em luto, pegavam cinzas e lançavam sobre as cabeças, e então as pessoas podiam ver. Isaías 61:3 diz que ele pega aqueles que estão em cinzas e coloca óleo de alegria. Que esse óleo de alegria nunca falte sobre as nossas vidas. Sabe, à medida que eu tenho lido, ministrado, tenho meditado no livro de Eclesiastes, eu, Zeca, particularmente, tenho me preparado para enfrentar o meu último dia. Eu não estou com medo da morte. Não sei como vai ser, mas eu sinto que Deus está me capacitando a olhar nos olhos da morte, para perguntar aquilo que está escrito na palavra: aonde está o teu aguilhão? Vencida foi na cruz do Calvário. Sabe por quê, meu irmão? Se nós não experimentarmos o arrebatamento, nós precisaremos olhar nos olhos dela. E isso não deve nos afligir, porque é logo ali. O pastor Lemuel tem uma expressão que ele costuma sempre dizer: o céu é logo ali. É logo ali. Então o que nós fazemos hoje? Que o Senhor seja completamente glorificado em nós e através de nós. Que Ele seja exaltado. Que Ele olhe para esta casa nesta noite e Ele possa se sentir amado como centro deste lugar, como objetivo máximo das nossas vidas neste lugar. Nós podemos e devemos, chegar no final das nossas vidas com o rosto resplandecente, sabe, lidando com as realidades deste mundo quebrado, deste mundo que carrega dificuldades, morte, dores, lágrimas, mas podemos, com o poder que foi liberado sobre nossas vidas, que foi outorgado sobre nós, podemos modelar essas realidades a partir de um plano superior, como aqueles que têm a perspectiva
daquele que está acima do sol. Que os nossos olhos sejam iluminados. E como que nós fazemos isso? É uma boa pergunta. E Salomão nos responde. Por isso que se a gente não quebrar o livro de Eclesiastes nos seus capítulos e versículos, nós podemos avançar. Porque eu quero transformar a minha realidade. Eu quero modelar o meu contorno, aquilo que está à minha volta, com as realidades superiores celestiais. Então, como eu faço isso? Lembra-te do teu Criador. Embora Salomão diga, nos dias da tua mocidade, a ideia aqui é o quanto antes possível. Se você tem 30 anos, se você tem 20 anos, se você tem 10 anos, 12 anos, se você tem 40, se você tem 50, 70, 80, não importa, lembra-te do teu Criador, o quanto antes. E Salomão enfatiza isso para os dias da mocidade, porque na juventude parece que os dias são incontáveis. Parece que quando somos mais jovens, e hoje eu tenho 43 anos, isso me parece soar. Eu não sou mais um jovem, eu sou um homem, e eu amo isso. Eu estou contando os meus dias para chegar a ser um ancião, porque se eu não chegar a esse lugar, hoje Jesus voltou, eu encarei a morte. Então, eu conto esses dias. À medida que nós envelhecemos, coisas são liberadas sobre as nossas vidas, e precisamos nos posicionar. Eu conversava com a juventude aqui sobre o filme do Rei Leão. O tema da nossa conversa foi exatamente sobre a idade que precisava ser definida a respeito do departamento da juventude, até quantos anos continuariam atuando dentro da juventude e a partir de quantos anos passariam a somar nos departamentos de homens e mulheres da igreja. E uma das coisas que nós conversávamos é que no filme O Rei Leão, o filhote, é o Simba, né? Sempre se via como um filhote, embora sonhasse se tornar um leão, sonhasse se parecer com o seu pai. E aconteceu ali na trama do filme de que o seu pai morreu e ele com medo foge. E então ele encontra Timão e Pumba. E ali ele, como um filhote, vai ser criado, vai crescer do lado do Timão e do Pumba. Simba é um leão, mas o Timão e o Pumba é um javali e um suricate. Simba aprende a comer insetos. Ele aprende a viver como surgiu a música, é o tema da música do Timão e o Pumba, Hakuna Matata. Tá tudo tranquilo. E o Simba se torna um leão adulto, mas sempre se vendo como um filhote. Mas chegou um momento no filme que ele precisava voltar e encarar a sua verdadeira identidade. E quando ele volta, ele percebe que ele não é mais um filhote. Ele precisou descobrir que ele agora era um leão. E somente como um leão ele poderia possuir a posição que lhe era por direito, como filho de Mufasa. Acho que é Mufasa, né? O nome do pai. Somente se ele entendesse que ele não era mais um filhote. E foi isso que eu compartilhei com eles. Eu falei assim, talvez vocês me vejam brincando. Alguns até dizem, tem a palavra até jovem, mas eu não sou um filhote. Eu sou um leão. Eu ainda não tenho a palavra de um homem de 70 anos que viveu a vida inteira na presença do Senhor. Mas se o Senhor me der 70 anos na presença dele, eu sei que a minha palavra será diferente da minha palavra que hoje eu posso liberar. Então, quando a gente é novo, nós não consideramos isso. Existem coisas que são conquistadas na força. Existem coisas que você não precisa de força, porque você só precisa de ser eficiente. Você percebe que eficiência é diferente de força? Talvez alguém que dirija um carro que tem um motor mais eficiente saiba disso. É exatamente esse ponto. Porque às vezes a gente olha para o final da vida e a gente acha que o final da vida ela é desprovida de alegria. E aqui em Eclesiastes 12, Salomão não está nos dizendo que o final da vida é um final de vida triste, desprovido de alegria.
Porque senão a gente envelhece, no final, está triste, os olhos escuros. Mas, meu irmão, eu oro para que possamos envelhecer com os nossos rostos resplandecendo a alegria do Senhor, porque a gente vai envelhecer. Mas existe um favor nesse processo, existe uma graça nesse processo, que somente aqueles que vivem recebem. Enquanto não viverem, não receberão, permanecerão filhotes. Mas, meu irmão, que Deus levante leões e leoas, com os olhos iluminados, com os rostos resplandecendo a alegria do Senhor. O que Salomão está dizendo aqui é que o quanto antes, cara, se você for jovem, aproveite isso. Mas se você hoje se apropria dessa realidade, viva. Na juventude, de fato, parece que os dias são incontáveis. E isso é falta de sobriedade. Porque não percebem que muitas coisas passageiras deste mundo, elas perecem. E aí está todo mundo correndo. É como se as coisas nunca fossem passar. E é um engano. Por isso muitos adolescentes, cara, têm graves problemas, dificuldades em lidar com perdas. Como que se tudo fosse para sempre. Mas à medida que você se aproxima do Senhor, Ele descortina essa realidade. Então eu tenho orado até para que possamos levar os nossos adolescentes e os nossos jovens a esse entendimento, para que eles possam começar a construir isso. Não estou dizendo que eles vão aprender de um dia para o outro, porque isso não se aprende de um dia para o outro. Isso é o Senhor quem ensina no processo, na jornada. Mas se eles forem direcionados, ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando envelhecer, ele não vai se desviar. Então Salomão não quer que venhamos ter uma vida frustrada. O livro de Eclesiastes não quer que venhamos ter uma vida de desânimo, um final de vida, olhando para o passado como que se aqueles fossem os nossos dias mais incríveis e não houvesse uma graça para o final da nossa vida. Cara, não faz sentido. Por que muitas pessoas não encontram isso? Porque deixam de considerar corretamente a alegria do Senhor. Mas eu louvo a Deus porque hoje aqui isso está sendo liberado sobre as nossas vidas. Então, enquanto há força em nossos braços, a gente luta. Mas e quando as forças acabarem? E quando os dias forem maus? Esse é o ponto de Salomão, quando ele fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque ainda tem alguma força aqui? Se tem alguma força, talvez um pouco menos do que ontem. Sim, busque ao Senhor com toda a tua força, com tudo aquilo que está em ti. Se lance. E aí talvez você até diga: mas Zeca, eu não preciso de força para me lembrar do meu Criador. É só eu me lembrar. Mas o sábio, quando usa a palavra lembra-te, ele não está usando simplesmente no sentido de um reconhecimento mental, de uma recordação. Não é um mero ato de recordação. Quando Salomão usa essa palavra, isso possui uma forte implicação de ação. Como assim? Em 1 Samuel 1:19, Ana está orando. O texto bíblico diz: e se lembrou Deus de Ana. Quando isso está escrito ali, não está só dizendo: Deus olha, Ana, sim, eu quase me esqueci de você. Não. Quando Deus se lembrou de Ana, Ele agiu de forma decisiva em favor de Ana. A lembrança do Senhor é uma lembrança que está carregada de ações. Quando nós olhamos em Êxodo 2:24, vale a pena ler, a aliança do Senhor e a lembrança de Deus sobre sua aliança implicou em agir, o agir do Senhor para libertar o seu povo. Ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Quando Deus lembra-se de Noé, isso equivaleu a fazer as águas baixarem. Quando Deus se lembrou da fidelidade de Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 3,
Isso resultou em cura. Então, quando Deus se lembra, Ele age, seja para liberar o seu favor, ou seja até para reter o seu favor. Mas implica em uma ação divina, não é apenas um mero ato de recordação. E aí eu pergunto a cada um de nós aqui, o que Salomão então quer dizer quando ele olha para você, Wagner, e diz: lembra-te do teu Criador? Não é para você dizer assim: ah, Deus, eu sei que tu existes, eu me recordo de você, estou me lembrando de você. Isso implica em obediência aos mandamentos, isso implica em arrependimento, vida com frutos de arrependimento. Uma vez que Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador, ele está dizendo que você possa fazer com que essa memória, essa lembrança te leve a um agir, a uma mudança de vida. Não é apenas algo mental, mas é prático. A gente vai entrar em Tiago e parece que a gente está cavando, a gente já está arranhando Tiago. Porque Tiago vai nos dizer: se você crer, isso precisa de alguma maneira ser evidenciado na maneira como você vive. Então, quando Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador, tem essa conotação. Nos lembrar do Senhor envolve uma ação decisiva. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, o conhecimento de Deus, nos aproximando dele com o nosso coração quebrantado, em temor santo, entendendo que ele derrama sobre nós a sua alegria. Mas uma vez que nós fazemos isso, nós precisamos entender que não é apenas algo mental, é algo prático, é algo manifesto, que o reino seja manifesto em nós e através de nós. Então, que essa recordação, esse lembrar-se do Senhor e considerar tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele tem feito em nós, feito por nós, possa nos levar a essas ações, a essas maneiras de viver. Então, pensando nisso, viver desfrutando da alegria do Senhor é uma escolha que nós precisamos fazer e implica em ações. É um desafio. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas Ele nos dá a graça para isso. Então, lembrar do Criador é fazê-lo o centro da nossa vida. Lembrar do Criador é se concentrar em fazer a vontade do Pai. Virão anos em que você não poderá desfrutar do que está disponível agora. Esse é o ponto de Salomão. Salomão está dizendo que existem realidades que estão disponíveis agora e que você está habilitado e capacitado para desfrutar. Mas essa capacitação, essa habilitação, com o tempo se transforma, se modifica, porque as realidades são diferentes. E eu te digo uma coisa, guardem isso: se nós não aprendermos a desfrutar o presente, nós não encontraremos a beleza dos últimos dias da nossa vida. Então, você quer uma vida alegre e quer chegar no final da tua vida resplandecendo essa alegria? Meu Deus, eu estou orando aqui no Espírito. Peça ao Senhor para que Ele te ensine a desfrutar agora do que Ele te deu. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que venhamos a alcançar corações sábios. Em nome de Jesus. É necessário aprender a remir o tempo. Paulo escreve isso em Efésios 5,16. Aprender a remir o tempo implica nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque Salomão está dizendo: o tempo passa e as coisas mudam. Se você não aprender a desfrutar agora, você pode perder o time, perder o momento em que esse aprendizado está sendo forjado em nós. Então, quando nós aprendemos a viver os últimos dias das nossas vidas? Agora. Para quando lá chegarmos habilitados. Mas se eu rejeitar o que Deus está me dando, e se eu me fechar em uma ilusão, não, eu vou ser sempre um garotão, ficará frustrado, porque você vai perceber que um dia você não conseguirá mais fazer.
Mas e se você aprender agora que existe uma alegria que está ali para você, que não vai te deixar, que não vai desamparar, e é algo único para você, que outras pessoas que não viveram o que você viveram, podem experimentar. É o que Salomão está dizendo. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Por que não tem prazer? Porque não se lembrou do seu Criador, porque não recebeu agora o recurso que é necessário para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Eu profetizo vida sobre cada um de nós aqui, mas eu profetizo vida com entendimento, sabedoria e recebendo os recursos para essa jornada. Então não lembro, porque os dias maus, eles vêm. E aí ele começa a descrever esses dias maus de maneira curiosa. Ele diz, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Os versículos aqui começam a nos descrever uma decadência, uma queda progressiva desse corpo natural. Alguns intérpretes discordam de que Salomão está falando, de que tipo de alegoria. Alguns veem aqui como se fosse uma tempestade que está vindo, e essa tempestade faz com que todos comecem a parar as suas atividades. Outros olham para esses versículos e veem aqui como se fosse a imagem de uma casa que está envelhecendo e está acabando. Mas de qualquer maneira, seja uma tempestade que fazem as atividades parar, ou uma casa envelhecendo, e o que me parece mais ser esta, o ponto de Salomão é que essas coisas vão acontecendo. E aí no versículo de número 2 ele diz, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa. E quem são os guardas da casa? Os teus braços que providenciam defesa, o pão. Versículo 3, né? No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. Você está entendendo o que ele está falando, né? Os moedores da boca são os dentes. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Ele está dizendo assim, olha, já vai ter dificuldade para comer, os lábios começam a se fechar. Ele continua, e no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele está dizendo assim, quando a tua voz perder a vitalidade, a ponto do canto dos pássaros soarem mais alto do que a tua voz. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho. E você sabe que a pessoa, conforme envelhece, meu irmão, qualquer altura já é um perigo. A pessoa não precisa nem estar no alto para se machucar. Qualquer altura é um perigo. E te embranqueceres como floresce a amendoeira. Ah, meu irmão, eu já estou aqui, ó. Eu já estou com uma amendoeira florescendo. E um gafanhoto te for peso, e te perecer o apetite. Ele diz, essas coisas acontecem porque vais à casa eterna. Ele está dizendo, olha, a morte está se aproximando. Cara, isso é sobriedade. Que Deus nos leve até esse tempo. Porque se isso aqui não acontecer, é porque a gente foi antes. Não, foi antes, eu quero dizer assim, no nosso entendimento, Deus chama no momento certo, entendeu? Foi antes desse tempo aqui, mas que nós venhamos chegar até esse lugar, irmãos, em nome de Jesus. E a gente precisa considerar que aqui nos dias de Salomão ainda não existiam dentistas. É sério, é porque hoje, cara, você pode ir num dentista, você pode fazer uma dentadura, você tem alguma coisa que fica ali. Cara, hoje você tem um oftalmo, se você precisa enxergar. Meu irmão, hoje tem tinta de cabelo. Tem tinta de cabelo. Mas eu não sei se nos dias de Salomão já existia algum tipo de pigmentação, né?
Mas hoje, se você precisar de um óculos para enxergar, cara, você vai lá comprar o seu óculos e você vai enxergar. Mas imagine isso nos dias de Salomão. Meu irmão, quando o cara começava a não enxergar, não ia enxergar mais mesmo. Então imagine essas coisas acontecendo. E ele está dizendo, olha, mas quando todos esses eventos... E aí, vamos ser sinceros, a gente ainda não está nesse nível aqui. A gente não está ainda. Mas poderíamos estar. E se estivéssemos? Iríamos dizer, glória a Deus. Em todas as coisas. Esse é o ponto de Salomão. Cara, a gente precisa aprender esse nível de vida com Deus. As pessoas têm dificuldade. E isso tem a ver com um anseio humano, um medo. Porque as pessoas, elas ainda não entenderam o que vem depois. E sabe, mas nós precisamos entender que isso está neles, está nessas pessoas de mais idade. Precisamos aprender a honrar essas pessoas, porque se nós não aprendermos a honrar essas pessoas, nós também não seremos capazes de ensinar os mais novos a nos honrarem. E aí a gente entra num outro assunto que é a questão de quebra de gerações, onde você quebra a geração e a implicação disso é uma quebra da unção que aquela geração carrega. Isso é muito sério. Então nós precisamos entender que existe algo ali e que honramos e precisamos construir isso também em nós, porque nós vamos chegar ali. Salomão, quando está dizendo isso, ele diz, olha, todos esses eventos, essas coisas que acontecem, quando elas assim acontecem, elas estão dizendo, olha, a vida está acabando, a morte está te rodeando. Ele até diz aqui, ele usa a expressão, os pranteadores andem rodeando pela praça. Eu não sei aqui se são as carpideiras, mas nós sabemos que havia esse tipo de prática na cultura dos hebreus, de contratarem pessoas para chorar, prantear durante os sepultamentos. Ele está dizendo, olha, isso já está acontecendo, eles estão rodeando. E aí no versículo de número 6 ele diz, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaleça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O fio de prata que sustenta uma peça frágil. Alguns intérpretes têm dificuldade se isso tem a ver com o fio de vida, o último fio de vida, que sustenta todo o corpo, que sustenta ali aquela pessoa até o fim. Quando aquele fio se parte, então o copo que cai se despedaça. Ele diz, antes de que essas coisas aconteçam. E aí ele usa a figura do cântaro e do poço. E a imagem da água, principalmente em Israel, no seu verão seco, longo, a imagem da água era vital, um elemento importante para a vida. Um cântaro quebrado significava não conseguir água. E não ter água apontava para não ter vida. Da mesma maneira, a roda, a roldana do poço, a ferramenta usada para puxar a água, se ela se partisse, seria difícil ali ter água. E se não houvesse água, não havia vida. E então ele toca Gênesis, em que ele diz, e o pó volte ao pó. Quando Deus criou o homem, não havia ainda chuva, mas a neblina regava a terra. E talvez aqui a imagem da água é muito importante. Havia neblina. A neblina regava a terra. Então Deus formou, e a palavra ali é Yatsar, como um oleiro, aquele que com as próprias mãos imprime a pressão necessária e formou o homem. E então ele sopra nas narinas de Adão e Adão se torna alma vivente. E ele diz que agora este homem volta ao pó. Só que quando a gente entra nesse ponto aqui, você vai concordar comigo. Nós perdemos a palavra mais importante dessa porção. A palavra-chave desse texto aqui é antes. Veja que ele diz, lembra-te antes de que todas estas coisas aconteçam.
elas ainda não aconteceram, irmãos. Ele está dizendo, é agora. E a gente se distrai, que a alegoria é muito forte das coisas que estão acontecendo. E a gente percebe que o que Salomão está dizendo, olha, mas você precisa fazer tudo isso antes de que esses eventos se estabeleçam. E aí ele nos propõe um padrão de vida. Lembra-te do teu Criador. Viva ativamente para Ele. Torne Ele o centro da tua vida. Alegre-se a cada dia. Não desperdice o tempo. É hoje. Viva de maneira sábia. Desfrute do que Ele te deu. Eclesiastes está nos chamando a uma vida de frutos, uma vida empolgante, meu irmão. Alguns acham que só poderão desfrutar da vida quando tiverem um carro, quando tiverem uma casa. Alguns acham que só vão poder desfrutar, não, quando eu tiver filhos, quando eu me aposentar. Então, quando eu tiver um negócio e tudo estiver estabilizado, Salomão está te sacudindo aqui nessa noite, meu irmão, dizendo, não, acorda, desfrute desta vida agora. Aleluia. Tem gente que está esperando essas coisas acontecerem, pastora Delma, e nunca desfrutam da realidade. E aí o pior é que quando essas coisas, até que podem ser liberadas, chegam às nossas vidas, nós não sabemos como desfrutar. Por quê? Porque não... meu Deus! Porque não fomos fiel no pouco. E aí? Acorde. Desfruta com responsabilidade. Uma responsabilidade com a eternidade. Uma responsabilidade com o Senhor que pedirá contas. E aí, para fechar, meu irmão, eu sei que nós não queremos ser despidos deste tabernáculo. Nós queremos ser revestidos. Nós queremos que o imortal nos revista. Mas se por acaso nós formos encontrados nus, Paulo usa essa figura, se formos despidos deste corpo, nós não precisamos temer. Nós podemos continuar confiantes que existe um edifício que não é edificado por mãos humanas, mas que está reservado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Mas quando Paulo escreve isso em 2 Coríntios 5, ele deixa de maneira muito clara no versículo de número 10, porque importa a todos nós comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Viva com sabedoria, desfrute o que o Senhor tem te dado. Cara, desfrute, não espere aquilo que você acha que precisa para ter uma vida alegre. Você já tem, Jesus é o nosso Senhor e Ele nos preenche. E é nisso que nós oramos dessa noite, meu irmão. Voltamos para casa como mais do que vencedores em Cristo Jesus, plenos, completos, satisfeitos com a presença do Eterno, que nos ensina a viver de maneira efetiva, eficiente, para a glória de Deus. Pai, obrigado por nos conectar à eternidade. Senhor, nós temos uma vida proposta, uma jornada. Os minutos que temos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, não importa. Nós queremos viver nos preparando para nos encontrar contigo no grande dia. Senhor, obrigado, porque aquilo que precisamos para vivermos de maneira plena, alegre, já está liberado sobre nós e tomamos posse aqui. Tomamos posse, ganhando entendimento. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos este coração cheio de sabedoria. Nós te amamos, Jesus, e te aguardamos. Vem logo, Maranata, porque o nosso desejo é o mesmo de Paulo. Queremos que aquilo que é mortal seja revestido do imortal, que o corruptível seja completamente revestido do incorruptível. Mas nós confiamos na tua obra, te esperamos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assim oramos a ti, Pai, em nome do teu Filho, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão?